Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 25 de maio, agora na Espanha, 21 horas e 50 minutos no Brasil, 16 e 50 da tarde. Gente, aqui no gráfico semanal, ancorado pela nossa grade de expansão logarítmica e exponencial, a BTC vai concluir o desenho desse corpo real comprador aqui no Heikin Nash de forma muito interessante, já que é muitíssimo provável que essa pernada só encontre uma resistência relevante na upper subsequente, que está lá em 108 mil dólares. No gráfico diário, 108 é o target final da nossa onda de número 5. Na projeção, a nebulosidade esverdeada confirma que esse movimento, se romper o topo da onda 3, que ficou em 73777, só vai levar a BTC para um patamar acima de 100 mil dólares. Na minha leitura, vai ficar entre 100 e 110. Se guarda a coerência com aquela análise do semanal ancorado na grade de expansão logarítmica exponencial. É um padrão da análise gráfica. O ativo, depois de romper uma onda corretiva como a de número 4, que formou uma canaleta virtual de baixa, que na verdade era só uma bandeira de alta, porque o mastro está bem caracterizado, a bandeira ficou bem caracterizada, e é normal romper, formar um pullback, no caso a gente está desenhando uma acumulação, que vai acabar se desdobrando no rompimento desse topo da onda 3 e alcançando o target da onda de número 5, que vai levar para 100 mil dólares. Nos 6 horas, a gente claramente está acumulando numa cunha de caráter ascendente, tendo por resistência mais impactante 72. Na verdade, a BTC bate em 72, volta, bate em 72, volta. Já fez isso uma, duas, três, quatro vezes. Agora a gente vai bater em 72. Provavelmente vai voltar, porque a gente está no 6 horas, ainda tem o final do sábado, todo domingo, ainda na virada da VWAP de domingo para segunda, com a abertura dos futuros asiáticos. Isso aqui vai ficar bastante volátil e é muitíssimo provável que essa acumulação aqui no 6 horas de caráter ascendente exploda para cima. Não subestimem essa movimentação que a BTC está protagonizando aqui no semanal. É muito importante que os senhores estejam embarcados no mundo cripto. O gráfico do Total 2, que mede a capitalização das altcoins, tá seguindo a mesma toada da BTC. Isso aqui tá em vias de explodir em direção a um patamar inicial de 2 trilhões, mas a gente sabe que as altcoins vão alcançar nesse ciclo algo entre 5, 6 trilhões, talvez 8, 9 trilhões de dólares. Vem uma tsunami de dinheiro em direção às altcoins. Já já eu vou falar dos fatos. Muitas exchanges estão dando conta de que vai haver um colapso na oferta de ETH, porque simplesmente a gente está vivenciando o menor nível de saldo de ETH, de Ether nas exchanges nos últimos 8 anos. Só há 12,7 milhões de Ethers disponíveis no mercado. O que vai acontecer com a ETH é que ela é o carro-chefe da expansão do market cap do mundo cripto, do mundo das altcoins, que é o market cap de todo o mundo cripto, com exclusão da BTC. O que isso significa? Significa que esse colapso na oferta de ETH, porque não há ETH para todo mundo, vai causar uma explosão no preço da ETH. E a ETH explodindo abre o flanco para a explosão das altcoins de super large cap, que basicamente é BNB e Solana hoje. Então o mundo cripto começa a expandir o seu bull run pela BTC, depois vão para as large caps, as super large caps, que basicamente são ETH, BNB e agora Solana, depois explodem as middle caps e as small caps. Gente, o que o mundo cripto está prestes a protagonizar é uma bizarrice. Vem aí um tsunami de liquidez em direção ao market cap das altcoins. Os senhores precisam estar posicionados. Esse ciclo é absolutamente bizarro, porque tá confluindo uma série de pontos, estão confluindo uma série de pontos fora da curva que não aconteceram nos ciclos anteriores. Não houve ETF de ETH e BTC
criando esse duto legal para o aporte dos institucionais. Não houve esse movimento de tokenização de ativos no mundo TradFi. Não houve essa simbiose entre mineração de AI e criptoativos com consenso Proof of Work, como é o caso da BTC. Não houve abertura de capital na Nasdaq de emissores de stablecoins, que basicamente vão fazer com que a riqueza bloqueada em todos os ecossistemas de finanças descentralizadas catapulte de 100 bi para 100 tri. E tem ainda Cavaleiro do Apocalipse abrindo short. Se a gente entra aqui na CoinGlass, a quantidade de gente alavancada no sentido short ainda está maior do que no sentido long. Gente, é a grana desses shortados que serão liquidados a mercado e que para liquidar a mercado tem que lamber o book no lado comprador até liquidar esse povo todo. É essa galera que vai fazer esse gráfico aqui da BTC explodir em direção a 100 mil dólares. Então, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. É uma absoluta insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto num momento como esse. É uma bizarrice. O sujeito não está embarcado quando a dominância está prestes a desabar. A dominância da BTC vai cair de 54% para 34%. Lembrando aos senhores que a queda da dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC. Só significa que a Bitcoin não vai subir de forma tão explosiva quanto as altcoins. Ou seja, vai entrar muito mais grana no market cap das altcoins do que na BTC. Quando a gente está no inverno cripto, a BTC cai menos que as altcoins. Aí a dominância avança. A Solana corrigiu de 250 e tal para 8 dólares. O que aconteceu? A BTC não cai com tanta violência. A dominância acabou estressando essa LTB. A dominância tem uma tendência geral de baixa, porque o mercado, a cada ciclo, vai reprecificando o capital humano e tecnológico das altcoins. Vocês vejam que a mera publicação do white paper da ETH fez a dominância cair de 98%, 99% para 94%. E com a Ethereum Virtual Machine entrando full operacional, o mainnet, a dominância agulhou para 36%. Chegou a bater 34%. Enfim, por que isso, gente? Por que a dominância tem uma tendência geral de queda? Quando a BTC estiver valendo 1 milhão de dólares lá em 2028, 2029, a dominância provavelmente vai estar entre 20% e 15%. Por quê? O mercado vai paulatinamente reprecificando o capital humano e tecnológico das altcoins. Agora, com a entrada da tokenização de ativos do mundo real, basta somar todas as ações de todas as bolsas do planeta. Se vocês somarem todas as ações da Nasdaq, da Bolsa de Nova York, da B3, da Bolsa de Amsterdã, de Frankfurt, de Tóquio, soma todas as ações de todas as bolsas do planeta, vocês vão encontrar um valor ligeiramente acima de 120, 130 trilhões de dólares. É isso que vai aportar em liquidez no mundo das DeFis. E outra, agora com esse movimento de abertura de capital social de emissores de stablecoins, vocês podem ter certeza que isso aqui, toda a riqueza bloqueada em protocolos de finanças descentralizadas, que está em 106 bi, vai catapultar para 106 tri. E todo esse controle que governos estão impondo ao Web 2, é muito provável que em pouco tempo a Web 2 seja um lugar absolutamente censurável, com arestas aparadas, e a força computacional descentralizada da Web 3, que não é passível de um controle, um juiz do trabalho de Campinas não pode simplesmente bloquear um public address da rede BSC ou da rede ETH, ou uma conta da Theta, não pode suspender um canal provido por força computacional descentralizada. É muito provável que em muito pouco tempo, tamanha quantidade de deepfake na Web 2, governos passem a controlar a Web 2 e a força computacional, o tráfego de dados e riquezas vai migrar de forma abrupta para a Web 3.
os senhores não esperem para aportar no mundo cripto quando isso acontecer. E vai acontecer muito mais rápido do que a gente está imaginando. Essa revolução está acontecendo sob os nossos olhos. Quando o market cap das altcoins estiver em 5, 6, 7 trilhões, aí, meus amigos, já tá na hora da gente se preparar pro próximo inverno cripto. A gente vai deixar essa bomba da correção na mão desses aí da B3 que são criptocéticos e que só vão acreditar no potencial da Web3 quando uma Petri4 pudesse ser transferida do meu CPF ou CNPJ pro CNPJ da minha esposa, pro CPF da minha esposa, pelo Drex do Banco do Brasil, do Banco Central Brasileiro, que vai ser a blockchain do Banco Central do Brasil, em que pese o fato de que vai ser uma blockchain centralizada do ponto de vista de controle da rede, mas vai ser descentralizada no que tange a ausência de intermediários. Eu vou poder transferir Petri4 direto do meu CPF para o CPF da minha esposa, da Fernanda, sem passar por uma XP. Esses criptocéticos só vão embarcar no mundo cripto e entender o nível da revolução quando eles puderem transferir reais digitais lá pelo Drex sem passar por um Itaú ou por um Bradesco. Aí, meus amigos, a gente vai estar desembarcando. Por quê? Porque aí vem toda uma corretiva, bancos centrais no ciclo subsequente vão começar a acumular BTC. Nesse ciclo, quem está acumulando BTC são bancos privados, são instituições privadas. É a BlackRock, por meio do ETF, é o Michael Saylor da MicroStrategy, são bancos que estão se expondo a BTC. No ciclo subsequente, que vai levar a BTC para $1 milhão, quem vai estar acumulando BTC serão bancos centrais. Então a gente precisa estar preparado para desembarcar no target desse ciclo, que vai ser uma oportunidade geracional de riqueza, porque esse ciclo vai ser muito violento. Na minha leitura, o market cap das altcoins vai bater num patamar entre 5, 6 trilhões, talvez até 8, 9 trilhões, mas a gente vai sair juntos quando a música parar. A gente vai buscar o fundo do próximo inverno cripto, que na verdade vai ser o topo de 2021. Tanto é que o fundo desse inverno cripto último que acabou, que ficou entre 400 e 500 bi, bateu no topo do Bull Run de 2017, onde as altcoins bateram na máxima 474 bi. E onde é que foi a acumulação? Entre 470 bi e 500 bi. Aqui, ó, vai bater em 7, 8 trilhões, talvez 9 trilhões. A gente vai desembarcar quando os nossos indicadores apontarem venda. E aí, meus amigos, a gente vai reembarcar lá em torno de 2 tri. Para vender onde? Lá no patamar de 20, 30 trilhões. Não subestimem essa movimentação que está se desdobrando sob os nossos olhos. É uma verdadeira é a maior transferência de riqueza desse século. Vai acontecer nesse período aqui que eu estou reportando aos senhores. Na seara fática, baleias de BTC voltaram às compras com força. O acúmulo de BTC em poucos public addresses que possuem mais de 1.000 BTCs voltou com força total. E a próxima atualização da Ethereum, prevista para o primeiro trimestre de 2025, vai colocar em prática a tecnologia de sharding. Na verdade, a atualização, o update Pectra, possui 2 componentes críticos. O primeiro é a atualização Praga na camada de execução e a segunda, a Electra, na camada de consenso. Basicamente, eles vão criar para a rede Ethereum uma solução de escalabilidade brilhante, que é a confirmação do consenso por amostragem. É a tecnologia de sharding. Você confirma as transações em camadas e depois leva tudo para a rede principal num segundo momento, respondendo às demandas de escalabilidade. A ETH está em vias de sofrer um colapso na oferta. A oferta de ETH por exchanges centralizadas atingiu o menor nível em 8 anos. As exchanges só possuem 12,78 milhões de ETH. É ridiculamente pequena a oferta. Os institucionais agora estão entrando pesado por conta dos ETFs de ETH no mercado à vista e não tem ETH para todo mundo. Em algum momento a ETH vai explodir, levar o market cap das altcoins para um pump espasmódico para 2 tri,
formar um pullback aí, meus amigos, só vai parar num patamar acima de 5 trilhões de dólares. Portanto, eu volto a reportar aos senhores. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque o que vem por aí é muitíssimo violento. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Departamento do Tesouro norte-americano confirmou que a China, só no ano de 2024, já vendeu 48,9 bilhões de dólares em treasuries norte-americanos. É nítido que a China está desembarcando dos treasuries norte-americanos. Com uma participação de 816 bi em dezembro de 23, a participação agora da China em treasuries caiu para 767 bilhões de dólares. Então, de 0,81 tri caiu para 0,76 tri de dólares. Gente, depois que os americanos meteram um freeze nos ativos russos, todos os países do BRICS, principalmente Índia e China, perceberam que possuir treasury norte-americano é a mesma coisa que não possuir porcaria nenhuma. Porque se o americano pode dar um freeze naquela encrenca, aquilo não é da China, aquilo não é do Banco Central Brasileiro, aquilo não é dos indianos, aquilo é do americano. Aquilo só tem valor se ficar paparicando Washington. Se mandar um banzai para Washington, aquela porcaria toma um freeze e não vale porcaria nenhuma. É isso que os americanos... É esse recado que os americanos deram para os países dos BRICS. Ou vocês respeitam a minha cartilha geopolítica, ou toda essa grana nos treasuries e bonds não valem porcaria nenhuma. É o americano que deu um tiro no pé. O fato é o seguinte, os chineses vão desovar esses quase zero, eles têm ainda 0,76 trilhão de treasuries. Eles vão desovar, e o fato é que a tal da moeda dos BRICS agora fica no radar, porque há quase que um consenso que nos próximos meses os BRICS vão apresentar uma moeda 70% lastreada em ouro e 30% com uma média ponderada das divisas integrantes dos países emissores, né? Das divisas emitidas pelos países integrantes dos BRICS. Vamos ver como essa encrenca vai se desdobrar. E o G7 confirmou que vai usar os ativos russos congelados para ajudar a desesperada Ucrânia. O fato é que o americano está mandando migalhas para a Ucrânia. Agora, semana passada, mandou 275 milhões de dólares, que não é nada. O custo de um míssil Patriot das defesas antiaéreas por unidade de projétil é de 4, 5 milhões de dólares. Ou seja, é basicamente um nada. O G7 também não está muito afim de ficar mandando mais dinheiro para a Ucrânia. Usar os ativos russos congelados, na minha leitura, é mais um tiro no pé, porque a Rússia prometeu que vai responder à altura. Ou seja, gente, o mais factível é que, das duas, uma, ou esse conflito acaba com a Ucrânia sem grana da OTAN e os Estados Unidos com a vitória do candidato à presidência Donald Trump, que prometeu não mandar mais nenhum centavo para a Ucrânia, ou a Ucrânia acaba capitulando, perdendo mais da metade do território, ou eles sentam agora na mesa e definem as linhas que já foram conquistadas pela Rússia, ficam com a Rússia, e a Ucrânia ainda consegue sair com o porto de Odessa sob a sua soberania. Agora, pelo andar da carruagem, o que vai acontecer é um final melancólico para a Ucrânia. A Rússia agora acelerou. Nessa madrugada, eles acabaram abrindo uma nova frente em Kharkiv. Tudo leva a crer que a Rússia está buscando a capitulação de Odessa. Se a Rússia conseguir Odessa, que é o segundo maior porto da Ucrânia, só perde para Mariupol, a Ucrânia deixa de ter relevância como economicamente falando. Então, o que parece que está se desdobrando é um final melancólico para a Ucrânia, que sem a grana da OTAN, sem a grana dos americanos, com a vitória do Donald Trump, vai ter que sentar na mesa e perder basicamente, assinar um tratado de paz, perdendo basicamente mais da metade do seu território. Enfim, é o triste fim da Ucrânia. A BTC, nesse cenário apocalíptico Mad Max, segue acumulando.
com certeza a nossa grade de expansão logarítmica exponencial vai levar a BTC para um patamar mínimo de 110, talvez 112 mil dólares, que é onde está a Upper aqui, 108 mil dólares. Lá no diário, essa movimentação também está confirmada, já que a onda 5 tem que guardar proporcionalidade dimensional com a onda 3. A ETH está em vias de sofrer um colapso na oferta, o que vai levar o market cap das altcoins para um patamar mínimo de 5 trilhões ainda nesse ciclo. Quem não está embarcado no mundo cripto só pode estar o chamado cego que não quer ver, ou seja, é uma insanidade, só pode estar fora das faculdades mentais, porque é absolutamente claro que a gente está presenciando uma das maiores transferências de riqueza dessa década, que está acontecendo sob os nossos olhos. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, onde eu garimpei as 40 melhores altcoins com maior potencial de retorno nesse ciclo. Óbvio que é renda variável, nada é garantido, mas é muito provável que boa parte dessas altcoins entregue algo acima de 15 vezes, talvez 20. Algumas vão entregar com certeza vezes 30, vezes 40. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco, até amanhã. Fiquem com Deus.